te fazer uma pergunta. Você se considera uma pessoa matutina ou vespertina? Deixa eu explicar melhor. Você gosta de acordar cedo ou tarde? Troca a noite pelo dia? Produz melhor na madrugada? Tem muita gente que diz isso, né? Eu produzo muito melhor durante a madrugada. Estudos mostram que nem todo mundo que acorda ao meio-dia pode ser considerado preguiçoso. Boa notícia, né? Muitas vezes, essa necessidade é uma questão genética e conhecer o seu ritmo biológico, o seu ritmo de sono, faz toda a diferença quando o assunto é qualidade de vida. O ritmo de sono, o seu ritmo biológico é fundamental para quem deseja ter mais qualidade de vida. E isso tem sido feito com mais frequência a partir de pesquisas que mostram que nem sempre as pessoas são preguiçosas. Muitas vezes elas precisam daquelas horas de sono. Um sono matutino, né, que muitas vezes significa preguiça, mas não, é uma necessidade do indivíduo. Eu vou conversar sobre isso com a doutora Érica Ferreira Gomes. Ela é estudiosa da medicina do sono e também otorrinolaringologista. Tudo bem, doutora? Boa noite. Boa noite, Natália. A gente percebe que essas pesquisas envolvendo os hábitos de sono vêm se intensificando a cada dia, não é, doutora? Porque dormir é fundamental, dormir bem é fundamental. Então as pessoas estão mais preocupadas com isso. A medicina do sono é uma área de estudo, né, da medicina que vem crescendo, porque a ciência não conseguiu descobrir exatamente o que é o estado de sono, para que o sono serve em todos os seus aspectos. Mas não é preciso ser cientista para descobrir que quando a gente não dorme bem, muita coisa vai mal. A gente não precisa ser cientista para saber que o sono é fundamental. Exatamente. Eu, pelo menos, quando não durmo bem, no outro dia, minha irmã, fica difícil. É complicado fazer qualquer coisa. Tem pessoas que não, tem pessoas que trabalham à noite, durante a madrugada, que viram à noite, no outro dia estão perfeitamente bem, né? Isso é de cada indivíduo. Os estudos mostram que existem cronotipos. Quer dizer o quê? Biotipos determinados geneticamente. Se a pessoa é mais propensa a acordar cedo e dormir cedo, que é o biotipo matutino, ou se é aquela pessoa que gosta de ficar acordada durante a madrugada, dorme tarde e, em consequência, gosta de acordar à tarde, que é o biotipo vespertino. Então, há uma possível causa genética para isso aí. Exatamente. Já existem genes que são relacionados aos biotipos. E o importante é a gente, na medida do possível, tentar descobrir qual é o seu tipo genético e se adequar socialmente a ele, né? Não forçar tanto a barra. Até porque tem pessoas que relatam mesmo, olha, eu produzo muito mais de madrugada. De madrugada que eu consigo compor, que eu consigo escrever, que eu tenho as melhores ideias. E outras pessoas, quando dá aquele horáriozinho de 10 da noite, ou mais cedo, ou um pouco mais tarde, já não conseguem fazer mais nada. Então, isso tem que ser respeitado para que a pessoa tenha uma maior produtividade, de forma geral. Exatamente. Biotipos matutinos, como você falou, então gostam de dormir cedo. E às vezes a pessoa se força, porque acha, não pode, 9 horas da noite eu já estou com sono. Então fica ali, meio que cochilando, tentando ver uma televisão e não consegue participar de reuniões sociais à noite. Em compensação, 5 horas da manhã, acorda, né, com o galo e está bem disposto, pode fazer suas atividades. Então, é uma pessoa matutina. É uma pessoa matutina. Em média, as pessoas têm o biotipo, então, se a gente pegar toda a população, 70%, 80% tem aquele biotipo intermediário, que geralmente dorme por volta de 22, 23, acorda 6 ou 7. Mas existem os extremos, os matutinos extremos, que dormem 8, 9 horas e já 4 ou 5 já estão despertos, e os vespertinos extremos, que gostam de dormir 1, 2, 3 da madrugada, e isso pode se estender até por volta de meio-dia, 1 hora da tarde.
como é que a ciência ela diferencia de um processo um processo biológico mesmo, genético, de uma preguiça, de um hábito inadequado? Bom, existem avaliações que vão desde uma conversa com o médico, que a gente chama anamnese, né? Que você vai ver os hábitos da pessoa. Existem questionários já estabelecidos que respondem se você fazendo o somatório, né, das suas respostas, se você é um indivíduo tendendo a qual extremo. E o principal é se aquilo está lhe causando problemas. Porque, às vezes, esse fato de você ser vespertino, mas toda a sua vida está envolvida que você tem que produzir, por exemplo, pela manhã, isso pode causar o que a gente chama de disfunção, um distúrbio de ritmo. Então, nesse caso, às vezes pode precisar de um tratamento. Então, o médico pode identificar isso pelo exame clínico, pela conversa, pela aplicação de questionários. Existe o diário do sono, que a pessoa preenche ao longo de 1 ou 2 semanas o horário que dormiu, o horário que acordou, como se sentiu ao acordar, se praticou exercícios, se estava bem disposto quando acordou, se tomou bebidas estimulantes com cafeína. E aí existem exames também. Então, existe a actigrafia, que é um reloginho de pulso, que ele mede os movimentos, um acelerômetro, que a gente chama, e o paciente ele pode usar esse reloginho durante 1 ou 2 semanas, e depois a gente vai observar o ritmo biológico daquela pessoa. Importantíssimo também excluir que ela não tenha outro distúrbio do sono. Então, existe o exame de polissonografia, que durante a noite são verificados todos os parâmetros, né? Como é que estão as ondas cerebrais, a respiração. Se há apneia. Exatamente, você tocou num problema importante. Então, pode ser que a pessoa tenha uma sensação, eu devo estar com um problema no meu ritmo biológico, porque eu acordo bastante cansado, passo o dia sem conseguir produzir. Mas, se aquele indivíduo tiver apneia, quer dizer, a cessação da respiração por uns segundinhos, ou a diminuição da respiração por uns segundinhos, ele vai acordar diversas vezes. Então, ele vai amanhecer... Vai ter essa sensação de cansaço, porque não dormiu bem. Então, pode ser um distúrbio do sono. Pode. Aí que entra o trabalho de vocês, né? De investigação, de procurar o profissional, o médico do sono, o otorrino, que seja estudioso da área, para achar essa causa. Exatamente. Então, Natália, se a gente conseguir excluir, quer dizer que não tem um distúrbio mais sério, um distúrbio respiratório, outro distúrbio diagnosticado pela polissonografia. Se a gente viu pelos questionários, pelo diário do sono, pela actigrafia, que a pessoa é só a variação do ritmo biológico, e aí a gente vai conversar com o paciente se ele consegue se adequar. Tem gente que dorme a madrugada toda e quer dormir também durante o dia. Sente muito sono. Exatamente. Então, não tem distúrbio. Não tem distúrbio. Aí vai descobrir o que é. Exatamente. Existem outras doenças, que são as hipersonias, né? Pessoas que precisam dormir muito, porque também a quantidade de sono, se você precisa de 8 horas, de 4 ou de 10, isso varia também geneticamente. Então, existem os dormidores longos, existem pessoas que precisam dormir 12 horas. E aí, nem sempre também é uma doença. Então, o horário e a quantidade são coisas geneticamente determinadas, mas que a gente tem os marcapassos, né? Então, existe o marcapasso interno, o nosso próprio organismo, então a temperatura corporal. Por exemplo, você sabia que a temperatura corporal é o inverso da sensação de alerta. Por exemplo, depois do almoço, a nossa temperatura corporal baixa. Então, é a hora que dá aquele soninho, 1, 2 horas da tarde. Então, a temperatura corporal, hormônios, né? Existe uma estrutura no nosso sistema nervoso central, que é o núcleo supraquiasmático, que ele libera umas substâncias. Então, existe a melatonina, que é o hormônio da escuridão. E existem os fatores externos. Então, os fatores externos, os marcapassos que a gente chama, por exemplo, a luminosidade é um marcapasso importante. Se você quer desenvolver um hábito de dormir mais cedo, mas quando chega 9, 10 horas da noite, fica diante do computador muitas horas, isso, a retina lá, o nosso marcapasso interno vai entender que é dia, que é hora de ficar acordado. Pois, doutora, eu já sou o contrário, vou até me consultar aqui. Quando eu estou sem sono, eu tenho que assistir alguma coisa. E quando eu começo a ver alguma coisa, eu fico com sono.
Aí já foi um condicionamento. Já temos que estudar esse caso. Já foi um condicionamento, né? Tem pessoas que condicionam. Rápido, eu não consigo assistir um filme inteiro de noite. Não consigo, durmo. Cinema é para dormir. Então, provavelmente, esse filme não despertou muito sua atenção e seu interesse, né? Porque hoje em dia, com o hábito das redes sociais, né, do uso de dispositivos, a pessoa fica ali ligada se comunicando e não consegue... Muitos adolescentes e crianças, né, inclusive. Bem falado. Então, é comum, durante uma fase da vida, principalmente na adolescência, você ter um distúrbio de ritmo que chama o atraso de fase. Então, ao invés de você ter aquela fase de sono no horário normal, você vai ter aquela fase atrasada. O sono só vai chegar de madrugada. E uma hora isso vai repercutir no seu dia a dia. Exatamente. Doutora, então depois que é descoberta essa causa, que é feita essa orientação, então a pessoa ela se habitua a corrigir esse ritmo de sono para ter um bom ritmo de vida, para produzir mais. É isso? Isso tem sido feito assim? Você tem visto essa necessidade, essa demanda no consultório? Sim, existem 2 caminhos. Então, você pode, por exemplo, eu tenho pacientes que me procuram com esse problema, dizendo, olha, eu tenho um problema, eu só durmo de madrugada, eu só acordo 11 horas, meio-dia, e eu tenho problemas em casa porque minha mãe está dizendo que eu sou preguiçoso, por exemplo. Então, a gente, depois de toda essa análise, eu te dar um exemplo. Esse paciente, ele é artista, ele trabalha com teatro, ele produz textos e ele trabalha com publicidade. E aí a gente chegou à seguinte conclusão: você pode fazer suas reuniões à tarde? Posso. Você pode trabalhar na madrugada? Posso. Não é casado. Então, a parte social dele permite que ele respeite o biorritmo dele, né? O tipo cronológico. Então, não tem problema. Ele pode ser um indivíduo vespertino, viver desse modo e ficar bem. Mas outras pessoas, por exemplo, você tem um filho pequeno que estuda cedo, quer dizer, seu trabalho, você entra às 8 da manhã. Então, quando a pessoa precisa adaptar, existem técnicas que você pode treinar para cumprir, ficar, por exemplo, o indivíduo vespertino ter hábitos de uma pessoa matutina. É porque isso tem acabado o casamento também, né? A pessoa quer ficar até tarde assistindo televisão e a esposa tem que ir para a escola de manhã, levar o filho para a escola e complica. É fato, viu? Então, eu acho que a gente podia também, assim, você vai conhecer um rapaz, vai paquerar, vamos aqui preencher o questionário. Primeira pergunta, que horas você dorme? Você, matutino... Você acorda cedo para trabalhar? É fato também que pessoas de cronotipos, biorritmos diferentes podem enfrentar problemas de relacionamento. Então, se a pessoa precisa mudar, precisa treinar, existem medidas que a gente chama de higiene do sono, que é você fazer um ritual, você desconectar, você evitar esses estímulos, como luz, como alimentação. Então, às vezes, você come muito à noite. Então, existe como você treinar com hábitos de higiene. O exercício físico, ele ajuda a consolidar o sono, mas é o ideal. Se você tem esse problema, você quer, por exemplo, antecipar o horário que você dorme, você não deve praticar exercícios à noite, após 18 horas. Então, se você tem esse problema de dormir mais tarde, é ideal que pratique o exercício pela manhã ou no começo da tarde, no máximo até 18 horas. Aí você já vai ter um sono mais consolidado. Existem tratamentos também da psicologia, né, que seriam treinamentos que a gente chama terapia cognitivo-comportamental ou biofeedback, que a pessoa pode treinar o seu hábito. E aqui no Brasil, a gente ainda não tem regulamentado, mas nos Estados Unidos, na Europa, se utilizam 2 coisas, principalmente nos países nórdicos, que tem, por exemplo, essa parte que fica muitos dias sem luz. Então, existe terapia de luz, um equipamento que produz uma luz intensa, e aí amanheceu, a pessoa não consegue acordar. Luz nela. Preferência essa luz aqui. Abre as janelas, luz intensa. E para dormir, que a gente chama sincronizar, existem substâncias como a melatonina, que é o hormônio da escuridão, que ajuda a regular o relógio biológico. Ok, doutora, já está quase, né? Tá bem tarde já.
da noite, então já vamos nos preparar para dormir, para produzir bem durante o dia, durante essa semana que está começando. Muito obrigada pela entrevista aqui no programa e até a próxima com mais dicas aqui para um bom hábito de sono no nosso programa. Eu que agradeço, foi um prazer, estou à disposição. Boa noite.